Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati e na aula de História de hoje nós vamos falar sobre a chegada da Espanha nas Américas, descobrimento e conquista. Este vídeo é a continuação de uma aula dividida em duas partes. Sendo assim, abordaremos agora o processo de conquista espanhola e o início da colonização. Para aqueles que ainda não assistiram a parte 1, lá nós abordamos o contexto espanhol no final do século XV e os fatores que levaram ao descobrimento da América. Agora, vamos para a aula. Como já comentamos anteriormente, a chegada de Colombo inaugurou uma nova etapa da história hispano-americana, uma etapa marcada pela conquista e o prolongamento de uma mentalidade forjada na Reconquista. A invasão da América pelos espanhóis foi um processo longo e complexo, que envolveram elementos como a dominação militar imposta pelos espanhóis, o extermínio da maioria da população indígena, a desorganização das sociedades pré-colombianas, a aculturação, o sincretismo religioso e as diversas formas de resistências empregadas pelos povos indígenas, de forma a combater o avanço e exploração dos conquistadores. Mas como os espanhóis conseguiram, com números tão reduzidos, submeter milhares de indígenas, ainda mais em uma distância tão grande? Para conseguir responder a esta questão, precisamos primeiro compreender quais os mecanismos utilizados pelos espanhóis, e uma frase de um poeta chileno, Pablo Neruda, que apontava a espada, a cruz e a fome como fatores que dizimaram as famílias indígenas, talvez possa nos ajudar a responder esta pergunta. Com isso, precisamos entender um pouco sobre como cada um destes métodos foi empregado. A espada diz respeito à superioridade dos armamentos espanhóis, uma vez que os conquistadores empunhavam armas de fogo, espadas e armaduras de aço, além de constante uso do cavalo, tanto como mobilidade quanto como arma de guerra. Em contrapartida, os povos indígenas utilizavam arco e flecha, machados e lanças, mas todos estes feitos de pedra. Porém, seria errôneo atribuir uma vitória somente a esta vantagem militar, uma vez que essas armas eram também grandes empecilhos frente ao clima e relevo americano. Sendo assim, precisamos também levar em consideração as divergências existentes dentro das próprias sociedades ameríndias, uma vez que os impérios Azteca e Inca exerciam seu domínio sobre diversas populações indígenas, dos quais cobravam tributos, só que muitas vezes de forma violenta. Frente a esta realidade, os espanhóis conseguiram manipular e se aproveitar destes conflitos internos, através da formação de alianças de conveniência com estes grupos. A cruz já diz respeito ao papel da religião no processo de conquista. A invasão espanhola acarretou uma falência das religiões indígenas, presente em especial nos grandes impérios Azteca e Inca, uma vez que o poder religioso se encontrava de forma muito estreita com o poder político dessas civilizações. Claro que isso não significa um fim dessas religiões indígenas. Muitos povos resistiram à colonização através da preservação de suas tradições e do culto de seus deuses, mas a imposição, muitas vezes de forma violenta da fé cristã, foi um fator determinante para a desestruturação das relações culturais ameríndias. Já a fome diz respeito à queda vertiginosa da demografia indígena. Os números são variados, mas uma estimativa aponta a existência de 80 milhões de indígenas nas Américas no final do século XV, mas já em meados do século XVI, este número caiu para menos de 10 milhões. Esta queda rápida se deu por diferentes motivos, entre eles a espada e a cruz, como já citamos, sem contar das condições de trabalho forçadas impostas pelos espanhóis aos povos ameríndios. Mas também precisamos citar um dos maiores fatores, as doenças trazidas pelos europeus, doenças estas como a varíola, a rubéola, a gripe e o sarampo, para citar algumas. As civilizações indígenas não possuíam imunidades contra essas doenças, uma vez que elas não existiam na América antes da chegada dos europeus. Estes três métodos, a espada, a cruz e a própria fome, não foram empregadas de forma isolada, mas muito pelo contrário. Elas estavam em constante interação. Esses métodos nos ajudam a compreender um pouco sobre como se deu a conquista e sua realidade de extrema violência. Mas também não podemos deixar de lembrar, mesmo que de forma breve, as diferentes formas de resistência, sejam elas de lutas armadas ou de preservação de suas culturas, sejam elas enfrentadas de forma individual ou até mesmo coletiva. Essas reações nos mostram que os povos ameríndios não foram sujeitos passivos nessa invasão, mas foram sim agentes desse processo, sujeitos de sua própria história. E algumas dessas resistências serão tratadas aqui nas próximas aulas.